boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite, né, de participar dessa web palestra. Meu nome é Fabiana, eu sou farmacêutica, né, com habilitação em análises clínicas e atualmente eu sou servidora do Estado de Santa Catarina e trabalho na Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, né, a Vigilância Sanitária Estadual. Eu trabalho na divisão de medicamentos e que a gente atua na parte de indústrias farmacêuticas, drogarias e farmácias. E também a gente cuida da parte das notificações, o Notivisa e farmacovigilância, né? Então, o Notivisa, né, que é o sistema de notificações em vigilância sanitária. Aqui é a tela inicial dele, né, quando você entra no site da Anvisa. Ele tem essa carinha de vigia, né? Digamos assim. Então, o Notivisa, ele abrange a farmacovigilância, que é a parte de medicamentos, a tecnovigilância, que é a parte de produtos para saúde e equipamentos, né? Médicos hospitalares, luvas, seringas e toda a parte de equipamento de diagnóstico in vitro, vigilância de saneantes, cosmetovigilância e hemovigilância, que é a parte do sangue, né, componentes do sangue. O que são as notificações? O que é notificar, né? Notificar é o ato de comunicar à autoridade sanitária qualquer evento adverso ou queixa técnica relacionada a produtos e serviços sob vigilância sanitária, né? O que eu posso notificar? Eu posso notificar qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade de um produto ou de uma empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, o que poderá ou não causar dano à saúde individual e coletiva. Então, o ato de eu notificar não significa que o produto ou a empresa tenha algum problema, né? Por isso que a gente trata como uma notificação de suspeita de alteração. Posteriormente, será feita uma investigação pela vigilância sanitária para ver se a suspeita procede ou não. A princípio é uma suspeita, né? Por isso que a gente trata assim. Qual é o marco legal do Notivisa? O Notivisa foi instituído em 2009 pela portaria 1660, né? No dia 22 de julho de 2009. O que essa portaria fala? Ela institui o sistema de notificação e investigação em vigilância sanitária, que é o Vigipós, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do SUS. Né? Por que foi criado, né, esse sistema de notificação e investigação? Qual é o objetivo, né? Considerando a necessidade de promover a identificação precoce de problemas relacionados com serviços e produtos sob vigilância sanitária, comercializados ou não, a fim de eliminar ou minimizar os riscos decorrentes do uso destes, né? Então, o Notivisa também serve para fazer uma prevenção. Considerando também a responsabilidade da União na gestão do SUS em proceder à investigação complementar ou conjunta com os demais gestores do SUS em situação de risco sanitário. Em seu artigo 1º, essa portaria, então, ela diz que o objetivo é instituir o Sistema Nacional de Investigação em Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para o monitoramento, análise e investigação dos eventos adversos e queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização ou pós-uso. Então, o Notivisa, ele é um sistema de pós-comercialização, né, ou pós-uso. Ele serve para a gente fazer o monitoramento depois que esse produto entra no mercado. O que é o Notivisa? Ele é um sistema informatizado que foi desenvolvido pela Anvisa, tá, para receber notificações de incidentes, eventos adversos e queixas técnicas relacionadas ao uso de produtos e de serviços sob vigilância sanitária. Lembrando que nessa web palestra eu vou falar sobre o Notivisa que a gente chama de 1.0, tá? Por quê? Porque o Notivisa 2.0 ele é relacionado à segurança do paciente. Então, ele é uma outra forma de notificar, é uma outra forma de formulário que tem e que faz parte de uma outra gerência ali da Diretoria de Vigilância Sanitária, né? A nossa ali, essa parte do Notivisa 1.0 é relacionada a produtos, não à segurança do paciente. Tá?
Classes de produtos que podem ser notificados, né? Então, como eu falei anteriormente, a farmacovigilância, a tecnovigilância, então podem ser notificados medicamentos, né? Todos eles, tanto queixa técnica quanto evento adverso. Vacinas e imunoglobulinas, pesquisa clínica, artigo médico hospitalar, né? Implante, válvula, seringa, luvas, equipamentos médicos hospitalares, marca-passo, ventilador, bomba de infusão, kit reagente para diagnóstico in vitro, né? Cosmético, produtos de higiene, perfumaria, uso de sangue ou componente, que é a hemovigilância, saneantes e agrotóxico. O que é uma queixa técnica? Né? Porque a gente pode notificar as queixas técnicas e os eventos adversos. A queixa técnica ela é entendida como qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade de um produto ou empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais e que poderá ou não causar dano à saúde individual e coletiva. Né? Então, a queixa técnica, ela envolve suspeita de um produto sem registro, né? Se você suspeita que um produto está sem registro, está irregular no mercado, ele pode ser notificado no Notivisa. Uma empresa que está funcionando irregularmente, sem autorização de funcionamento. Uma suspeita de um produto falsificado ou um desvio de qualidade desse produto. Do desvio de qualidade, né? O que pode ser notificado? Falta de identificação do fabricante no rótulo, porque precisa ter a identificação com endereço, CNPJ, né? Falta de identificação de lote, data de fabricação ou data de validade, que são fundamentais, né, para a rastreabilidade do produto. Rotulagem, às vezes o produto vem sem rótulo ou com um rótulo incorreto. Problemas na embalagem, às vezes você tem um medicamento que está faltando um comprimido no blister, né? O blister está totalmente vazio, ou falta de isolamento entre os comprimidos, ali na hora de fechar o blister, uma bolinha está se comunicando com a outra. As cápsulas podem estar vazando, no caso de cápsula vazando dentro do blister. Então, esses problemas de embalagem, né? Mudança de coloração, de odor, de sabor ou turbidez, de precipitação, dificuldade de solubilização ou homogeneização, né, no caso dos medicamentos. Volume ou quantidade menor do que o especificado, né, na rotulagem. Um produto que pode estar vazando, né, que da embalagem não está bem vedada, isso também pode ser notificado. Presença de partículas estranhas no produto ou no medicamento, né, dentre outras. O evento adverso. O evento adverso ele é entendido como qualquer efeito não desejado em humanos decorrente do uso de produtos sob vigilância sanitária. O que eu posso notificar referente a evento adverso? São as suspeitas de evento adverso decorrente do uso de produtos sob vigilância sanitária, né? Reação adversa ao uso de medicamentos, no caso, suspeitas de inefetividade terapêutica, interações medicamentosas, a inefetividade terapêutica, ela é mais complexa. Ela deve ser notificada, né? Mas tem que ser feita uma pequena investigação para tentar ver se realmente é uma inefetividade terapêutica mesmo, porque há vários fatores que podem interferir no uso desse medicamento e que pode se suspeitar de uma inefetividade terapêutica, porém não ser, né? No caso de interações medicamentosas, né? Às vezes o paciente toma muitos medicamentos que acabam um interferindo no outro e a gente acha que o determinado medicamento não está fazendo efeito e, na verdade, não é por causa da interação entre os medicamentos que o paciente usa. Interação medicamento-alimento, né? Uso inadequado do medicamento, posologia incorreta, né? Resistência ou tolerância do paciente a esse medicamento. Não adesão do paciente, o paciente não tomar o medicamento como deve ser tomado, né? Na posologia certa. Transporte e armazenamento, se o medicamento não for transportado e armazenado de forma correta, ele pode sofrer alterações que podem vir a causar uma inefetividade, né? Via de administração incorreta, soluções diluentes, né? E quantos pacientes utilizaram o medicamento e quantos tiveram o evento, né, da inefetividade terapêutica.
Depois que foi instituído o Notivisa 2.0, né, a Anvisa publicou uma nota técnica referente aos erros de medicação. Porque o erro de medicação, ele às vezes pode causar um dano à saúde, né? Mas às vezes não. Às vezes foi um problema na dispensação, no preparo, e às vezes o medicamento nem chegou a ser administrado no paciente. Então a gente chama de um quase erro, né? Que eles deveriam ser notificados no Notivisa 2.0. Mas como o Notivisa 2.0 ele não está preparado para receber o erro de medicação, então os erros de medicação, apesar de às vezes não causar um dano ao paciente, eles devem ser notificados no Notivisa 1.0 como evento adverso. Tá? Então, quando se notifica o evento adverso, na hora de escolher o evento, você vai clicar em erro de medicação. Tem essa opção lá no RUART. Também pode ser notificado um evento adverso decorrente do uso de artigo médico-hospitalar ou equipamento médico-hospitalar, né? Uma reação transfusional decorrente de uma transfusão sanguínea, um evento adverso decorrente do uso de um produto cosmético, ou um evento adverso decorrente do uso de um produto saneante. Né? Então, todos esses produtos são passíveis de notificação. Aqui a gente vai focar um pouco mais na questão do medicamento, mas os formulários são os mesmos para serem preenchidos, né? Porque eu sou da área do medicamento, então a gente vai focar um pouco mais, mas os formulários são idênticos, tanto para queixa técnica quanto para evento adverso. Quem que pode notificar, né? Quem pode usar o Notivisa? Então, as notificações podem ser feitas por profissionais de serviços de saúde, né? Profissionais do núcleo de segurança do paciente da instituição, hospitais, clínicas, hemocentros, farmacêuticos de unidades básicas de saúde, né? Laboratórios. Então, todos os profissionais de serviços de saúde podem notificar o Notivisa, conforme a RDC 2 de 2010. Profissionais e técnicos da Anvisa, né, às vezes de vigilância sanitárias, tanto estaduais quanto municipais, também podem fazer essas notificações. Profissionais de laboratórios de saúde pública, os LACENs, universidades e centros de pesquisa. Profissionais que atuam em drogarias e farmácias também podem fazer as notificações. Profissionais das empresas detentoras de registro de produtos sob vigilância sanitária, né, os fabricantes, importadores e distribuidores, eles também podem fazer as notificações. Tem a RDC 67 de 2009 e a RDC 4 de 2009. A RDC 4 de 2009 ela é para fabricantes, para detentores de registros de medicamentos, né? Então, as indústrias são obrigadas a notificar eventos graves no Notivisa. Profissionais de saúde liberais e cidadãos. Né? Os cidadãos, eles usam um outro formulário, de uma forma que é um formulário mais simples, né? É um FormSUS. Não é exatamente como o formulário dos profissionais de saúde, mas também pode fazer a notificação. Como acessar o Notivisa, né? O Notivisa, então, ele deve ser acessado através do portal da Anvisa, né? Anvisa.gov.br. Na tela principal, à direita, vai ter a barra de serviços e ali naquela barra tem a abinha do Notivisa, que é Notifique Problemas em Produtos e Serviços. Então, clicando ali no Notivisa, vai abrir essa tela, que é a tela inicial. Ali, então, tem a parte de acessar, cidadão, acessar para quem já tem o cadastro, né? Ou um cidadão fazer a notificação, os profissionais de saúde, serviços e empresa. Tem sobre o Notivisa, que tem explicações, como funciona, o que pode ser notificado, quem pode notificar. Tem a parte do cadastro e tem a parte de manuais. Esses manuais são muito interessantes, a consulta, porque eles são manuais bem autoexplicativos, com print das telas, de como fazer diversas notificações por classe terapêutica, né, por classe de produtos. E vale a pena acessar eles porque são bem fáceis e bem explicativos para qualquer dúvida que a gente tenha. Então, vamos começar com a parte do cadastro, né? Quando abre essa tela, ali tem as opções e tem a opção de cadastro. Então, para cadastrar uma instituição ou um profissional, enfim, vai entrar ali, cadastro.
Quando entrar, acessar o cadastro, ele vai dar 3 opções: cadastro de instituições, de empresa ou de profissionais liberais, né? No caso dos profissionais de atenção básica, a gente usa o cadastro de instituições, porque está vinculado à instituição. Então, entra ali na parte de cadastro de instituições. O do cidadão é uma outra parte que fica num formulário abaixo, num link abaixo dessa tela. Entrando em cadastros de instituições, tem também 3 opções. Acessar, que você vai acessar o cadastro. A parte do manual, que é um manual sobre o cadastro, que também explica o passo a passo, como cadastrar. Aqui eu vou apresentar posteriormente de uma forma mais resumida, mas nesse manual ele tem bem explicado todos os passos para se cadastrar, tanto a instituição quanto os demais perfis que devem ser cadastrados. Então, entra no cadastro de instituições e entra em acessar. Como que eu vou cadastrar uma instituição? São 5 etapas. Primeiro, eu vou cadastrar a instituição, com os dados dela. Depois, a gente vai fazer o cadastro do responsável legal. Posteriormente, o cadastro do gestor de segurança. O cadastro dos usuários da instituição para fazerem as notificações e, posteriormente, fazer a atribuição dos perfis. Quem que vai cadastrar? A instituição que vai cadastrar, Não é a vigilância sanitária, são os próprios profissionais da instituição que vão realizar esse cadastro. Então, primeiro, eu tenho que verificar se de repente essa instituição já não tem um cadastro. Porque às vezes a instituição já possui um cadastro no sistema de notificações e não é sabido disso. Então, eu tenho que verificar se ela possui. Então, entra nessa tela, digita o CNPJ, e clica no pesquisar. Se a instituição já possuir um cadastro, ela vai aparecer numa lista abaixo. Vai aparecer a razão social, o nome fantasia e o e-mail que está cadastrado dessa instituição. Porque às vezes acontece de a pessoa que fez o cadastro anterior não estar mais na instituição e não ter repassado isso, é um problema bem recorrente. Então, às vezes, quem vai tentar fazer um novo cadastro não sabe que essa instituição já possui cadastro. Então, clicando, como eu falei anteriormente, digitando CNPJ e clicando em pesquisar, se a instituição já tiver um cadastro, vai aparecer na lista, abaixo. Então, se aparecer, é só clicar na instituição. Se a instituição estiver na lista, você deve selecioná-la, Aí uma outra tela vai ser exibida. O campo do e-mail será preenchido automaticamente, Daí a pessoa vai digitar a senha. Então, é simples. Às vezes, essa senha, a pessoa que está tentando fazer o cadastro não sabe. Aí ela pode clicar em esqueci minha senha e tentar recuperar essa senha junto à Anvisa. As informações sobre a instituição vão ser apresentadas ali, se a instituição já tiver cadastro. Operações como alterar dados, incluir ou excluir telefones, associar ou desassociar gestores poderão ser realizadas nessa tela. Se o caso for de cadastrar a nova instituição, quando você digitar o CNPJ e não aparecer a instituição na lista, você vai ter que cadastrá-la, Então, é só clicar em novo cadastro. Quando você clicar em um novo cadastro, você deve digitar o e-mail da instituição e selecionar o tipo de instituição e vai clicar no botão entrar. Você vai acessar um campo para preencher todos os dados daquela instituição. Quais os tipos de instituição que são disponibilizados no sistema? Centro de Informação e Assistência Toxicológica, CIAT, Centro de Equivalência Farmacêutica e ou Bioequivalência, Estabelecimento de Saúde, Hemocentro, Hospital, Hospital Colaborador, Hospital Sentinela, Laboratório de Análises Clínicas, Laboratório de Saúde Pública, Prefeitura Municipal, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, universidades e centros de pesquisa, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária municipal e vigilância sanitária estadual ou regional estadual.
A instituição que não possuir um CNPJ próprio, ela deve informar o CNPJ da instituição mantenedora. Por exemplo, às vezes o hospital ou a unidade básica de saúde, ela usa o CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde. Então, ela vai fazer o cadastro primeiro dessa mantenedora com o CNPJ, depois ela vai fazer o cadastro da instituição propriamente dita. Se possuir um CNPJ próprio, não precisa fazer o cadastro da mantenedora, faz o CNPJ normal. Na tela de cadastro das instituições, no item dados do responsável legal, deve-se clicar no botão associar responsável legal e preencher os dados. Como eu falei anteriormente, é necessário cadastrar a instituição, posteriormente o responsável legal e depois um gestor de segurança, né? Então, após fazer o cadastro da instituição, deve ser feito o cadastro do responsável legal. Então, agora eu vou explicar quais são esses perfis, né, e as atribuições que devem ser feitas a cada um. Então, normalmente, o responsável legal, ele vai delegar uma pessoa para ser o gestor de segurança do Notivisa na instituição, né? Então, esse gestor de segurança é o que vai ser o responsável por monitorar, né, esse sistema dentro da instituição e cadastrar demais técnicos que possam fazer notificações, né? Porque às vezes num hospital, por exemplo, onde muitas pessoas trabalham, é delegado um gestor de segurança e as demais enfermeiras, né, técnicos, farmacêuticos também podem notificar, para não ficar só com uma pessoa só para fazer esse tipo de notificação. Então, perfis e funcionalidades do sistema, né? O que esse gestor de segurança ele vai poder fazer no sistema Notivisa, né? Ele pode fazer notificação, além de ser o gestor, ele também pode notificar, né? Ele pode enviar essa notificação para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Ele pode verificar as notificações pendentes de aprovação e notificações pendentes de conclusão. O que é esse pendente? É porque se você não preenche todos os campos do formulário, quando você vai enviar, essa notificação ela não é enviada. Ela fica como notificação pendente. E esse gestor ele tem acesso a verificar se a instituição tem alguma notificação pendente. Se ela está pendente é porque faltou algum dado de fundamental importância e dessa forma o formulário não é enviado para o sistema, né? E daí a Anvisa e as vigilâncias não conseguem acessá-lo. Esse gestor ele também pode fazer acompanhamento, né, das notificações. Ele pode fazer importação de dados e exportação de banco de dados também das notificações daquela instituição. Então, ele pode monitorar quantas notificações a instituição fez, né? Enfim, todos esses dados. O técnico de instituição. Então, esse gestor de segurança, ele vai delegar algumas pessoas para fazer as notificações. Isso não tem número, tá? É o gestor de segurança que vai definir. Outra coisa também é a questão do gestor de segurança. Não precisa ser só um gestor de segurança na instituição. Pode ter mais de um gestor de segurança. Porque às vezes essa pessoa entra de férias, né, e está ausente da instituição. Então, outra pessoa também pode ser designada como gestor de segurança. Pode ter 2, 3 pessoas como gestor. É um problema bem recorrente de uma pessoa ser designada como gestora de segurança do sistema na instituição e essa pessoa sai da instituição e ela não deixa o e-mail e a senha que ela usava, né? E-mail da instituição. Então, esse cadastro acaba se perdendo. Mas é possível se recuperar digitando ali o CNPJ e colocando a parte de esqueci a senha e tentando ver o e-mail. Se não souber o e-mail, depois, mais adiante, eu vou deixar um endereço eletrônico junto à Anvisa, porque esses problemas de cadastro, daí quando se perde a questão do gestor de segurança, do e-mail, somente a Anvisa que tem acesso, né, das instituições. Nós ali do Estado, a gente tem acesso, mas para controlar os cadastros das vigilâncias municipais. Quanto às instituições, somente a Anvisa. Então, o gestor de segurança, ou os gestores vão designar
técnicos para fazer essas notificações. E tem dois tipos de técnico, né? O técnico com permissão de envio para o Sistema Nacional de Vigilância e o técnico sem permissão de envio. Qual é a diferença? O técnico com permissão de envio, ele vai fazer a notificação e ele vai poder enviar essa notificação diretamente para o sistema Notivisa, sem precisar passar pelo gestor de segurança, né? Ele tem as funcionalidades de notificar, enviar, verificar as notificações pendentes, né, que ele fez, acompanhar e exportar os dados. No caso do técnico sem permissão de envio, ele não vai conseguir enviar essas notificações. Quem vai enviar é o gestor de segurança. Então, o técnico ele faz a notificação fica pendente e o gestor de segurança que vai fazer o envio da notificação para o sistema de vigilância sanitária. Então, o técnico sem envio, ele vai fazer a notificação, ele vê as notificações que estão pendentes, faz o acompanhamento e exporta os dados, mas ele não consegue enviar as notificações para o sistema, tá? Esse e-mail, cadastro.sistemas@anvisa.gov.br, é o e-mail da Anvisa que vocês podem entrar em contato quanto a problemas de cadastro, que eu falei. Questão de e-mail, se perdeu o e-mail, a senha se consegue resolver. O problema maior é a questão do e-mail, de não se saber quem é o gestor de segurança da instituição, mas encaminhando o e-mail para a Anvisa consegue ter acesso a esse cadastro e identificar quem é o gestor de segurança, qual é o e-mail que está cadastrado na instituição e fazer a troca se necessário, né? Como que a gente faz uma notificação, né? Naquela tela inicial ali que eu mostrei para vocês, entrando no anvisa.gov.br, né, entrando em serviços Notivisa, vai abrir a telinha principal e vai ser clicado ali em acessar. A partir do momento que entra no acessar, ele vai abrir a tela de usuário e senha. Então, cada técnico e gestor de segurança cadastrados no Notivisa tem um e-mail e uma senha de acesso. Então, quando faz o cadastro de cada pessoa, deve ser cadastrado o e-mail e a senha para que ela possa acessar o sistema e fazer as notificações e acompanhá-las. Então, depois de fazer toda a parte do cadastro, para fazer a notificação, tem que entrar no acessar e digitar os dados. Então, digitando os dados, vai aparecer essa tela, que é a tela do Notivisa de notificações. Ali, primeiramente, aparecem as informações do acesso de quem está acessando, né? Ali no caso é o meu acesso. E tem as opções ali, notificar. Essa segunda opção de assistência à saúde é o que eu falei para vocês, que é a Notivisa 2.0, que é relacionada à segurança do paciente, né? Que abre um outro formulário totalmente diferente do que a gente vai apresentar aqui. Então, ali, daí, claro que eu tenho outras opções ali, a questão de gerenciar as notificações, né, que essa opção não aparece para as instituições, só aparece para as vigilâncias sanitárias. Mas então tem a parte de notificar, tem a parte de verificar as notificações pendentes, de acompanhar o status da notificação, né, e exportar e importar. Só não vai aparecer para vocês a parte de gerenciar as notificações, que é só da Anvisa e das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Então, clicando em notificar, vai abrir o formulário, né? A página inicial do formulário, então, aparece os dados do notificador, né? Nome, e-mail e a categoria. E aparece essa tela para se escolher o tipo de produto que se quer notificar, né? Então, o produto motivo da notificação. Se é um medicamento, uma vacina, uma pesquisa clínica, aqueles itens que eu tinha pontuado anteriormente. A partir do momento que você clica no item, né, que você quer notificar, ele vai aparecer embaixo a opção de houve dano à saúde ou não, né? É aí que vai definir o tipo de notificação que vai ser feita, se for uma queixa técnica ou um evento adverso. Se você clicar em não, né, não houve dano à saúde, ele vai abrir o formulário de queixa técnica. Se clicar em sim, ele vai abrir o formulário de evento adverso, né? Caso queira notificar uma suspeita de inefetividade terapêutica, responda sim à pergunta houve dano à saúde. E se for cadastrar erro de medicação, apesar de muitas vezes não ter acontecido um dano, né, o erro ter acontecido posterior
ao contato com o paciente, mas deve ser colocado houve dano à saúde e cadastrar como evento adverso. Então, clicou na classe e no dano, se houve ou não dano à saúde, clica em avançar. Vai abrir, como ali no exemplo a gente colocou não houve dano à saúde, vai abrir a parte de formulário de queixa técnica. E ali tem várias abas, que é motivo, produto e empresa, outras informações e pendências. A aba da pendências é o que eu falei. Se vocês não preencheram algum dado que seja essencial, ela vai ficar ali naquela abinha de pendências e vai dizer o que está faltando, qual é o dado que está faltando. Então, antes de enviar, é sempre bom olhar essa abinha de pendências para ver se está faltando algum dado e ter certeza de que a notificação vai ser enviada, né? Então, nessa primeira aba do motivo, você vai selecionar as opções. No 3.1 é o tipo de queixa técnica, se é um desvio de qualidade, se é um produto falsificado, se é uma empresa sem autorização ou se é um produto sem registro. Então, são essas as opções que aparecem. Então, é muito importante descrever detalhadamente a queixa técnica, né, para que chegue para a gente da forma mais detalhada possível. E os demais dados ali da identificação do problema, a instituição, enfim. Quando você selecionar, você vai passar para a próxima aba. Que eu não detalhei aqui, mas daí é produto e empresa, você vai colocar o número do registro do produto, o número do CNPJ, alguns campos são preenchidos automaticamente, quando você coloca o registro do produto, ele já preenche automaticamente os dados, quando você coloca o CNPJ da empresa, ele já preenche o nome, a razão social da empresa, o endereço da empresa, então alguns dados são preenchidos automaticamente e demais informações. Aqui é o campo que eu falei de notificação pendente. Então, na abinha de notificação pendente, você consegue ver se tem alguma notificação. É só clicar no número azulzinho, ele vai abrir novamente o formulário e você vai ver o que está faltando para poder enviar essa notificação. O campo de evento adverso, como eu falei anteriormente, é só clicar no sim houve dano à saúde, que ele vai abrir a tela de evento adverso. É um formulário um pouco mais extenso, né, que você vai precisar dos dados do paciente, os dados da doença, dados do medicamento, se teve algum exame que foi realizado, então são dados que precisam ser preenchidos. É um formulário um pouco mais extenso. Aqui são alguns requisitos para o uso do sistema que são de fundamental importância, senão o sistema não funciona corretamente. Então, é necessário acessar na Internet Explorer ou no Firefox. No Google Chrome ele não funciona de forma correta, principalmente o formulário de evento adverso, né? O formulário de evento adverso ele deve ser utilizado através do Internet Explorer versão 6.0 ou superior a ele. Caso o navegador seja Internet Explorer versão 9 ou superior, é recomendável que realize o procedimento abaixo. Às vezes, você consegue acessar o Notivisa, entrar no formulário, mas quando você vai clicar no RUART e clicar na opção escolher, ele não aparece a lista do RUART, né? Então, dessa forma, tem que passar por um processinho que é acessar a página e fazer o modo de exibição de compatibilidade. Não é uma questão de informática ali, mas é só fazer isso que ele vai funcionar corretamente. Tá? Porque o RUART é fundamental, né, no evento adverso, que o RUART é uma sigla internacional que define qual foi o problema. Por exemplo, o RUART, o paciente tomou um medicamento e teve um prurido. Então, você vai escolher a opção prurido. Paciente, foi um erro de medicação. No RUART, você vai escolher a opção de erro de medicação. O paciente teve vômito. Vai escolher a opção no RUART de vômito, né? Então, é o evento adverso em si. Para que servem as notificações? As informações recebidas no Notivisa servem para subsidiar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na identificação de reações adversas ou efeitos não desejados dos produtos, né? Aperfeiçoar o conhecimento sobre os efeitos dos produtos e, quando indicado, alterar recomendações sobre o uso e cuidados. Promover ações de proteção à saúde pública por meio da regulação dos produtos comercializados no país. É importante lembrar que nem toda notificação gera uma medida sanitária, seja ela regulatória ou não, porque como eu falei no início, a gente sempre trata como a notificação é uma suspeita, né? Tem que ser feita uma investigação para ver se realmente
procede, o problema é do produto, enfim. Então, nem toda notificação gera uma ação da vigilância sanitária. Muitas vezes é necessário um conjunto de notificações para que as informações geradas sejam consistentes a ponto de desencadear ações por parte do SNVS. Por isso é importante notificar sempre que houver a suspeita de um incidente, evento adverso ou queixa técnica, né? É fundamental. Como são tratadas as notificações? Os notificadores podem notificar casos confirmados ou suspeitas de incidentes, eventos adversos e queixa técnica. Após o envio da notificação, o notificante é informado sobre seu recebimento pelo sistema. Além do próprio notificante, terão acesso à notificação à Anvisa e às vigilâncias sanitárias. Ao receber a notificação, o SNVS analisa a notificação de acordo com a gravidade, previsibilidade, relação causal, e como eu falei, a gente faz toda uma investigação, né? De acordo com essa análise, várias ações podem ser tomadas pelo SNVS, né, tais como agrupamento das notificações. O que a gente chama de agrupamento? Quando a gente vê uma notificação, essa notificação de repente é de um baixo risco, não tem outras notificações desse mesmo produto, desse mesmo lote, é a primeira notificação, então a notificação é colocada em agrupamento, tá? E as notificações enviadas são mantidas sob sigilo, né? Caso seja necessário, o SNVS vai entrar em contato com o notificador para esclarecer as dúvidas, né? Mas de maneira nenhuma os dados do notificador são divulgados para a empresa, do produto, para o fabricante ou detentor de registro, de forma alguma. Uma das questões que o pessoal sempre pergunta a gente não recebe retorno da vigilância sanitária. Normalmente não. Principalmente quando a notificação é colocada em agrupamento, né? Vocês conseguem ver ali na notificação que ela está pendente, que ela está em agrupamento, o status dela, que ela está em agrupamento, em investigação ou em análise, mas não que ela... o que está sendo feito. Isso vocês não conseguem visualizar, né? Aqui é só os números, né, quanto às notificações de medicamento em Santa Catarina. Em 2015, a gente teve notificações feitas por instituições de Santa Catarina, né? Queixa técnica 927, evento adverso 533. No ano de 2016, queixa técnica 710 e evento adverso 540. E em 2017, até 31 de agosto, a gente já teve 445 de queixa técnica e 314 de evento adverso. Além do Notivisa, né, nós ali da Vigilância Sanitária e a Anvisa, a gente tem outros programas de monitoramento de medicamentos. Algumas unidades de atenção básica já devem ter participado desses programas conosco, né, que são o PROVEME, que é o Programa Nacional de Verificação de Qualidade de Medicamentos, e a gente também tem o PEM, que é o Programa Estadual de Monitoramento de Medicamentos. Normalmente os dois a gente não realiza em paralelo, né? Nos anos que a gente realiza o PROVEME, a gente não realiza o PEM. Nos anos que a gente realiza o PEM, a gente não realiza o PROVEME, né? Mas são programas fundamentais para monitoramento, né, desses medicamentos consumidos pela população de Santa Catarina, né? E a gente faz coleta de medicamentos, né, nas unidades básicas, nas distribuidoras, em drogarias. E o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado de Santa Catarina, ele faz as análises desses medicamentos. E depois disso é emitido um laudo de análise e, né, se esse laudo der insatisfatório, então a vigilância sanitária toma as medidas sanitárias necessárias e cabíveis. Aqui eu coloquei o nome da nossa equipe, né, da divisão de medicamentos. Nós somos em 4 farmacêuticas lá na divisão de medicamentos da Vigilância Sanitária Estadual. Tem o nosso e-mail de contato, medicamentosdvs@saude.sc.gov.br, e o nosso telefone 32517891. Se dúvidas, né, questionamentos, podem ser tirados por esse e-mail ou por esse telefone, falar com a gente que a gente sempre vai sanar as dúvidas. Era isso. A Suzane pergunta se cada enfermeiro de unidade básica deve ter acesso para notificar. Pode ter acesso. Quem vai definir, né, quem são os notificantes é o gestor de segurança. Mas quanto mais pessoas da instituição tiverem acesso, né, ao sistema e poder fazer a notificação, melhor para a instituição. Pode sim.
Agradeço o convite, né, pela participação. É sempre bom a gente estar informando o pessoal sobre o Notivisa. E se o pessoal tiver dúvidas posteriores, né, podem encaminhar e-mail para a gente ou telefonar. Eu me lembrei agora que a Lígia tinha me passado uma questão sobre o fluxograma da instituição, do fluxograma das notificações. Mas quem vai definir isso é a instituição, tá? Não é a vigilância sanitária que vai definir como vai ser o fluxograma. É porque é um processo de trabalho, então cada instituição que vai definir o seu fluxograma, a melhor forma possível de realizar essas notificações e investigações.